Eu estava vendo ontem um vídeo do Dom Sandro, no qual ele diz o porquê que o Bolsonaro tem que ganhar, porquê que tem um monte de partido e bancada feminista e movimento feminista e a mídia, todo mundo indo contra ele, tá? E a parte assim também a ONU e a mídia internacional falando mal do cara e tentando destruir o cara de tudo quanto é jeito, e de como o Bolsonaro está se contendo. E daí no final do vídeo, o Dom Sandro comentou sobre o Partido Novo, sobre o João Amoedo, que assim, o Partido Novo dificilmente ele vai ser eleito esse ano, tá? Eles precisam de uma quantidade grande de deputado para poder ter propaganda na TV. Ele não está participando dos debates nem nada. E a questão assim, como eu vejo, é que o Partido Novo ele tem a parte econômica estruturada, mas falta eles reforçarem a parte moral e a parte de princípios. O Bolsonaro falta ele reforçar a parte econômica, mas a parte moral e de princípios dele está bem definida. E daí no final do vídeo, o Dom Sandro comentou sobre a agenda da ONU 2030 e sobre uma vereadora, acho que o nome é Janaína Lima, de São Paulo, que ela é do Partido Novo, ela já ocupou uma cadeira na ONU Mulheres, tá? E ela propôs esse comprometimento da cidade de São Paulo com essa Agenda 2030, que também tem uma outra agenda da ONU, que é a Agenda 5050. Eu vou comentar sobre essas duas agendas nesse vídeo. Mas enfim, o detalhe é que não aconteceu nada com essa vereadora do Partido Novo. E eu acho que eu sei por quê, porque o partido ele não pode se dar ao luxo agora de criar um drama, criar um escândalo e afastar o voto feminino. O voto no Brasil é universal e a gente tem um monte de mulher que é dependente de família, dependente de marido, não trabalha e não tinha que votar nada. Isso quando não é dependente do governo. Mas enfim, é o jogo que a gente tem agora. E o próprio Partido Novo falou que ele é contra essa agenda, indiretamente falando que a vereadora fez cagada. Eu fui na página do YouTube dessa vereadora. Realmente, ela tem essa cagada por ser mulher, é aquela coisa imperativo feminino, mulher sempre vai defender coisas para elas. A única coisa que eu vi ali que ela defende assim de não tão absurdo, mas que ainda é um pouco necessário, é creche pública. E eu digo ainda é necessário porque a taxa de natalidade no Brasil está caindo, cedo ou tarde eles vão poder acabar com essas creches públicas. E também porque por outro lado, ela também ela tá defendendo a privatização de um monte de coisa. Então é aquela coisa assim, ela fez uma coisa que é meio errada, só que ela tá fazendo outras coisas certas. Então eu entendo por que, que o Partido Novo não quis tirar ela. Enfim, eu vou fazer um vídeo a respeito disso mais pra frente. Só que o detalhe é que o partido ele não defende essa agenda da ONU, seja o 50-50, seja o 2030. Eu fui atrás de fontes. Esse assunto vai ficar para outro vídeo. Eu também estou nessa dúvida. Se primeiro turno eu voto no Amoedo e deixo para votar no Bolsonaro só no segundo, se voto no Bolsonaro no primeiro e depois no segundo, mas isso vai ser uma coisa para depois. O detalhe é que depois disso eu comecei a pesquisar a ONU Mulheres e eu fui para a página lá do Agenda 2030 e a Cidade 5050, Mundo 5050. E, cara, é um negócio absurdo. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora. Ele vai ser longo, ele vai ser maçante. Mas o que se vai concluir no final disso é que assim, ó. Eu já disse em outros vídeos, na minha série lá do empoderamento feminino e taxa de natalidade, que assim, ó. As mulheres elas estão recebendo uma quantidade de recursos absurda do governo e da iniciativa privada há 50 anos ou mais. Tá? Desde a década de 80, as mulheres são maioria nas universidades do Brasil. E ainda assim, elas não produzem tanto quanto os homens. Elas não contribuem tanto quanto os homens. Elas não chegaram no mesmo patamar que o homem. Por mais que elas falem que assim, ah não, mas a mulher ela é tão boa quanto o homem. É igual para igual. Ou a mulher até é melhor que o homem. Ela consegue fazer coisas melhores. Só que isso não se reflete em estatística. Isso não se reflete em dados. A gente tem acho que era 30% da população feminina que é dependente de familiares, de marido ou do governo, tá? Até hoje as próprias feministas vêm com esse papo que as mulheres recebem 70%, 80% do salário que o homem recebe,
Mas é lógico, elas estudam em áreas que pagam menos, elas vão para cargos que pagam menos. Só que assim, o discurso feminista, o discurso da ONU, que eu chamo de feminismo supremacista, é o seguinte: esquece o quanto a mulher contribui, esquece as escolhas que as mulheres fazem. O plano agora é o seguinte: as empresas têm que contratar mais mulher e aumentar o percentual de mulheres nas empresas, porque sim, tu tem que promover e contratar mais mulher e colocar mais mulher na diretoria, porque sim, tu tem que dar mais flexibilidade de trabalho para elas, até jornada em casa, home office ou jornada parcial, porque sim, simplesmente é esquece tudo quanto é argumentação, o negócio foi para total comunismo, entendeu? Até nas cartilhas, assim, que eu vou ler aqui, eles admitem que, assim, a jornada de trabalho masculina é maior que a da feminina. O homem trabalha 45 horas em média por semana, a mulher trabalha 37, e eles querem flexibilizar mais ainda. Quer dar mais benefício, mais networking, mais treinamento para a mulher dentro de empresa, e dane-se os homens, entendeu? E assim, eu digo, isso não é mais uma guerra contra a paternidade, uma guerra contra o casamento. Cara, isso é uma guerra contra os homens. Porque o negócio é o seguinte: se eles querem aumentar a participação, que nem aconteceu aqueles escândalos do Yahoo, da BBC, da Ubisoft, entendeu? Essas iniciativas já estão em andamento há mais tempo e já pegou empresas conhecidas, empresas internacionais, entendeu? E eu pensei, não, estão trazendo isso para o Brasil só agora, né? Não, cara, eu li a cartilha, tem um monte de empresa, empresa grande, pública, privada do Brasil que está fazendo isso. Mas voltando, por que isso é uma guerra contra os homens? Porque é o seguinte: eles querem aumentar a participação de mulheres no mercado e tudo mais. Vai ser gerado mais emprego? Sem falar o seguinte: toda a burocracia, todo esse sistema que eles querem criar para fazer cota e ação afirmativa para a mulher vai custar dinheiro, vai custar tempo. E daí eles simplesmente falam que magicamente, se tu empoderar a mulher, a economia do teu país e a produção vai aumentar. Como? Se tu tá querendo gerar mais benefício, querer gerar mais cota, mais assistencialismo e dar mais flexibilidade de redução de jornada de trabalho e não sei o que, e programa de treinamento e tudo mais, como é que vai aumentar a produtividade? Só que assim, não vai surgir mais emprego. Vão simplesmente começar a discriminar o homem, contratar e promover menos homem para contratar e promover mais mulher. Mulher, a gente já sabe, se a mulher ela não consegue um trabalho, não consegue estudar, ela tem a opção de depender de família, depender de namorado, depender de marido. Homem não tem essa opção. O cara ou vira morador de rua ou vai pro crime. E não adianta falar, não, mas o homem tem essa opção. Não, cara, não tem. Me aponta para uma mulher que está disposta a se casar e ter filho com um homem que recebe menos do que ela. Com um homem desempregado, que não tem onde cair morto. Me aponta. O detalhe é o seguinte: isso é coisa que já foi implementada na Europa, no Canadá, em parte nos Estados Unidos. E o que a gente viu acontecer nessas sociedades? Casamento? Acabou. Taxa de natalidade? Acabou. Na Europa, a taxa de natalidade de um monte de país está abaixo de 1,5. Aqui no Brasil, a gente está em 1,7. Se os caras começarem a forçar isso, vai cair mais ainda. É por causa disso que a Europa está sendo colonizada por africanos e por muçulmanos. A mulher europeia, por causa desse empoderamento todo, porque ela não consegue achar um homem bom o suficiente para ela e os homens estão sendo discriminados na parte do estudo e do trabalho, elas estão tendo 1,5 filhos ou menos. Aí chega um monte de mulher africana e muçulmana e começa a ter 3, 4 filhos ou mais. E os muçulmanos já estão começando a criar partidos só deles e eles vão votar só nos caras deles. Que nem aconteceu na Holanda, que tem um partido muçulmano. E em Londres foi eleito um prefeito muçulmano. Eles vão trazer o tribalismo deles para essas sociedades e vão começar a colonizar essas sociedades. E eu não sei de onde que a ONU fala que isso é mágico e que isso é bom para a sociedade. Nessas próprias cartilhas, eles falam do comprometimento com a imigração e refugiados. E assim, cara, é por isso que eu deixei essa imagem de começo. É assim, ações afirmativas, seja do governo ou da iniciativa privada, políticas públicas para fazer isso, que não é empoderamento, é discriminação, tá? E até na própria cartilha, eles colocam ali cota para mulheres, tá? No documento do 2030,
Eu só peguei e fiz duas buscas, cara. Empoderamento e gênero. Teve uma quantidade absurda de resultados. Nessas cartilhas que eu peguei agora também na página do 50-50, pega isso direto. Não existe, até agora, assim, algumas partes da mídia internacional estão admitindo que os países assim que estão melhor economicamente são países em que existe maior desigualdade de gênero, onde existe papéis de gênero, onde existe mais tradicionalismo. Mas enfim, eu não vou devanear muito, eu vou começar agora a ler o que eu tirei de prints. Vai ser um vídeo maçante, vai ser um vídeo longo, eu acho que essa vai ser a minha playlist mais longa até hoje. Só que assim, é para vocês terem uma ideia da gravidade do negócio e de como assim, feminismo não é nada de igualdade. Descaradamente está falando que não é igualdade. É supremacismo. É supremacismo baseado em sexo e em raça. E o objetivo final realmente é transformar o homem em cidadão de segunda categoria. Então, assim, a minha primeira parada foi ir direto lá na página da ONU Mulheres Brasil. E daí tu já vê a estupidez que é o negócio, a proposta ali do 50-50 que eu tô falando, que basicamente é o seguinte, vocês devem se lembrar de quando teve aquela pressão toda para aprovar as cotas raciais em universidades e depois quando foi aprovado as cotas raciais também para concurso público. Qual que é a lógica dessa galera? A lógica dessa galera é o seguinte: enquanto não houver uma distribuição de 50%, 50% em tudo, mas esse tudo eu só estou dizendo os cargos bons, tá ligado? Os cargos que pagam bem, tanto da iniciativa privada quanto da pública. Para eles não vai existir igualdade. Então, assim, da mesma forma que para o movimento negro vinha aquele Frei Davi falando que não, a gente tem que ter 50% de negros nos cursos e nos cargos de engenharia na sociedade e de medicina também. Agora, a ONU Mulheres aí tá vindo com essa ideia que não, a gente tem que ter 50% de mulheres em cargos políticos, em cargos públicos, em empresas privadas, interferir na iniciativa privada e nas empresas. Tá entendendo por que que o Partido Novo chegou e falou que ele era contra a Agenda 2030? E por que que provavelmente ele é contra essa agenda também do 50-50? Porque é algo totalmente contra o partido. A vereadora do Partido Novo ela fez uma cagada muito grande. E daí olha os links ali. Eles por Elas, que é aquele He for She, que é aquela campanha que até hoje não morre. É aquele negócio, abandonaram o discurso de que a mulher é tão boa quanto o homem, é forte, independente. Não, agora o homem tem que ser um cuck e ele tem que ficar colocando a mulher no pedestal, tem que ser mentor delas dentro da empresa. Tem que dar mais aumento salarial e mais promoções para elas simplesmente porque vagina, entendeu? Só que assim, uma coisa que vai dar para perceber bastante é uma coisa meio Sun Tzu, assim, tu nunca duvide da estupidez do teu inimigo, porque eles têm links de parceria e eles mostram os políticos que se comprometeram com essas agendas. Eles mostram as empresas que se comprometeram com essas agendas e implementam essas agendas dentro delas, até com os detalhes sobre essas empresas. A gente não precisa de uma informação interna de um funcionário, que nem aconteceu no caso da Ubisoft, do escândalo da empresa que estava fazendo discriminação contra os funcionários homens, e eles tinham uma ideia mágica agora que assim, não, digamos, 10% dos empregados da empresa são mulheres. A gente vai ter que magicamente aumentar a quantidade de mulheres na nossa empresa até 2025, por aí, para 20%. Não importa se tu vai ter que demitir homem e contratar mulher, se tu vai ter que criar cargos inúteis, dane-se, entendeu? Então vamos prosseguindo. Eu vou pegar a primeira cartilha aqui para dar uma olhada. Então começando aqui o link do Cidade 50-50, e daí vem ali, ó, ONU Mulheres com parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, o TSE está no meio desse negócio, um outro instituto feminista ali no meio também. Aí o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades da UNB, o UNB é um antro de comunista. Aí Todos pela Igualdade para as eleições municipais de 2016, quer dizer, esse negócio já está desde lá de 2016 até hoje, entendeu? E ali já estava, desde essa época já estava essa agenda 50-50 e a agenda 2030. O que aconteceu de lá para cá? Pois é, né? Me Too. Me Too acabou complicando essa parte assim de quererem colocar esse feminismo supremacista nas empresas privadas.
Então, assim, ó, eles vêm aqui com essa ideia de que tu tem que ter políticas públicas e municipais para a promoção da igualdade de gênero, empoderamento de mulheres no território e nas cidades, nas esferas pública e privada. Quer dizer, vai interferir não só na parte pública, mas na parte privada. Ambiente de trabalho, economia, política, saúde, educação, cultura, lazer e mobilidade. É engraçado esse negócio, né? No Brasil até lazer entra no meio do Estado. Aí assim, ó, condições de direitos impede igualdade de participação e de decisão. Novamente, é aquele negócio de tu querer pegar e garantir também que tu tenha uma cota para cargo público também. Então, ó, da onde que vem a agenda Cidade 50-50, todas e todos pela igualdade? É cidade de 50-50, é mundo 50-50. Aí eles vêm com aquela ideia lá que a sociedade só poderá ser chamada de democrática se a participação das suas mulheres e sua diversidade for uma realidade. Eles querem aquela participação forçada. E daí vem aquela salada de minorias, né? Mulheres negras, indígenas, ciganas, quilombolas, meninas, jovens, idosas, lésbicas, bissexuais, trans, com deficiência, mães, estudantis, trabalhadoras, prostitutas, migrantes, refugiadas da cidade, do campo, entre outras, todas, não sei o que, The Women, tá ligado? O negócio todo é The Women. E era pra ser 50-50, em nenhum momento aqui eles falam de homem, tá? Essa é a ideia, feminismo não é igualdade. Então assim, ó, a igualdade é algo necessário para política, para a coluna vertebral do Estado e tem que ser paritário tudo. Lógico, né? A gente sabe que depois do voto feminino, realmente, para manter o Estado e para estender o Estado, foi bem necessário ter participação da mulher. E daí eles começam a vir aqui de leis, políticas públicas e recursos apropriados que garantam que mulheres, aí agora eles falam um pouquinho de homens, tenham as mesmas oportunidades e condições de igualdade nos âmbitos políticos, econômico, social e cultural. Mas a hora que tu for ver essas políticas, tu vai ver que só tem política voltada para mulher. Não tem nada voltado para homem, tá? Ó, a Agenda Cidade 50-50 tem como origem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Iniciativa por um Planeta 50-50 em 2030. Isso é a Agenda 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero, lançada na ONU Mulheres para promover a igualdade de gênero e a realização de todos os ODS. Sustentável não sei da onde, tá ligado? É só porque é uma palavrinha bonita de falar. Então vamos pegar a saladinha aqui, ó. Historicamente, as mulheres têm participado ativamente dos processos políticos do Brasil. Maldito Vargas, tá ligado? Década de 30, maldito. Participaram das resistências indígenas, das lutas contra a escravização negra, pela independência do país, não sei da onde, por diferentes movimentações contra outras formas de opressões. No início do século XX se mobilizaram pela conquista do voto feminino, que não foi uma conquista, foi um presente que foi dado de mão beijada sem exigir nada em troca. Candidataram para cargos eletivos na participação política das mulheres, bababá, sindicatos, associações, confederações, bababá, enfrentaram a ditadura militar. Qual era a alternativa? Deixar os comunas tomar o país e transformar isso numa Cuba gigante? Então tá, a gente já vê a parcialidade desse negócio aqui. Não é à toa que tem um monte de político do PSOL apoiando. Redemocratização do país, bababá. Leis baseadas no direito das mulheres, tem lobby, tá? Aí a gente já pensa na bancada feminista também. Criaram conselhos de direitos de mulheres, organismos de políticas para as mulheres nos estados. Nananana. Aí eles começam a reclamar aqui, ó. E os espaços de tomada de decisão permanecem sob o comando dos homens. Só que tem um detalhe, cara. Se mulher vota, por que elas não votam em candidatas mulheres? Na sua maioria, homens brancos. Ok, legal. Discurso de raça, ok. Na contramão, mulheres negras, indígenas, jovens, trabalhadoras domésticas, começa a salada de novo, estão distantes dos cargos de dirigente dos países, estados e municípios. Cadê o mérito? Cadê a capacidade nisso? Para isso, para que se empoderem economicamente, tornando-se cada vez mais independentes, para que possam contribuir cada vez mais para o desenvolvimento das cidades de forma sustentável. Cadê o sustentável? Não fala em nenhum momento no documento. É necessário pensar como promover uma mudança cultural para que possam conquistar espaços em igualdade de condições. Basicamente, he for she, toda a sociedade tem que se adaptar para colocar as mulheres nessas posições. As propostas de empoderamento econômico das mulheres buscam assegurar que os talentos, as habilidades e as experiências das mulheres possam ser desenvolvidos em sua plenitude. E para isso é necessário compartilhar as responsabilidades pelas tarefas de cuidado e adotar ações afirmativas, tá?
Ações afirmativas. Isso quer dizer o quê? Cota. E políticas públicas. Isso quer dizer o quê? Dinheiro público. Que permitam a elas, independente de suas condições socioeconômicas, sua cor, seu local de cidade de origem, quantos filhos têm, quer dizer, lógico, responsabilidade não tem que ter. Possam desenvolver as suas capacidades e continuar contribuindo para o desenvolvimento das cidades. Cadê a contribuição? No meu vídeo sobre empoderamento feminino e taxa de natalidade já mostrou que a contribuição delas é baixa. Então aqui, ó, a inclusão das mulheres na sua diversidade representativa é decisiva para a efetivação da democracia. Novamente, resumindo, a democracia ela não tem que basear em ideias, em propostas, não. A democracia tem que se basear em sexo e em raça, tá? Ó, isso implica numa transformação na ordem de valores pela equidade de gênero, raça e etnia. Resumindo, tem que ter cota para todo mundo. Em que as mulheres passem a ser figuras centrais na articulação e na composição das forças políticas de comunidades, bairros, municípios, estados e país. Aí, esse termo que eles fizeram da democracia paritária, tem que ter paridade em tudo, e daí tu tem que promover oportunidades e condições para que as mulheres participem da vida pública da sociedade e impede igualdade com os homens. Estão repetindo o mesmo parágrafo anterior, entendeu? E daí eles querem colocar elas como gestoras públicas, dirigentes de alto escalão de governos municipais. Isso é uma coisa que eu já tinha visto feministas do exterior também falar. É aquele negócio, não, a gente tem que simplesmente forçar os homens a sair da posição que eles ocupam na sociedade e colocar a mulher lá. Simplesmente porque vagina. Aí eles falam assim, ó, propostas para enfrentamento à violência contra a mulher, princípio de que a violência contra mulheres é um fenômeno estrutural, cuja responsabilidade e enfrentamento tem que ser coletiva, babá. Aí daí que vem o negócio do feminicídio. Aí na saúde, transporte público, assédios, televisão, imagens que menosprezam as mulheres, resumindo, censura também, querem dominar também o ambiente cultural. Qualquer coisa é uma acusação de assédio, qualquer coisa dá um processinho. E daí, continuando um pouco mais, fortalecimento de rede que atenda mulheres em situação de violência, com qualidade e respeito, estratégias de conscientização, violência contra as mulheres, nos espaços públicos e privados, problema social, histórico e cultural. Vamos continuando. Então, assim, a gente teve uma enrolação anteriormente, até repetir um parágrafo no meio, vamos para as propostas. Governança e planejamento. Criar ou fortalecer organismo de políticas para as mulheres, já existente no município, com capacidade de articulação de alto nível na gestão municipal e com recursos técnicos e financeiros suficientes e intransferíveis que coordene e estabeleça alianças com as demais secretarias do município e formule, execute e monitore a implementação de políticas públicas para mulheres. Cadê a igualdade? Cadê o homem? Não tem. Em diálogo e permeáveis ao controle social e participação da sociedade civil. Como é que é a participação se o negócio tem cota? Continuando. Formular e implementar um plano municipal de políticas para mulheres que conte com mecanismos permanentes de coordenação, basicamente criar uma nova instituição no município, divisão de responsabilidades, dotação de recursos públicos, monitoramento e avaliação, quer dizer, vão querer ficar monitorando tudo na sociedade, tanto o setor público quanto privado, e querer forçar essa paridade deles. Empoderamento econômico. Fomentar o empreendedorismo, o que tu acha que isso quer dizer? Tratamento preferencial para a empresa onde tem mulher na liderança ou profissional independente. Ampliar a oferta de vagas oferecidas em cursos técnicos para mulheres. O que é isso? É cota, é preconceito, especialmente em áreas tradicionalmente não ocupadas por mulheres. Resumindo, se a mulher não tem interesse em ir para uma determinada área, ou às vezes não tem capacidade, a gente vai ter que forçar a igualdade. Ampliar a rede pública de políticas de cuidado com aumento da oferta de vagas em creches, isso é o que eu falei da vereadora lá do Novo, só que como a taxa de natalidade vai diminuir, ok. E tem outro detalhe, né? Hoje em dia, por causa da entrada das mulheres no estudo e no trabalho, não tem como um homem sustentar uma mulher e uma criança. É difícil, o cara tem que trabalhar pra caramba. Então esse negócio, as creches é mal necessário.
entendeu? É um custo, é o custo do jogo. Buscando zerar o déficit de vagas no município, criar e ampliar o número de restaurantes e lavanderias comunitárias. Tipo, o que diabos? Continuando para o próximo. Participação política. Garantir a presença de mulheres em sua diversidade na composição do gabinete do executivo municipal e observar a presença de mulheres na sua diversidade em todos os níveis hierárquicos, visando idealmente um gabinete igualitário 50-50. Cota. 50% homem, 50% mulher. Não importa mérito, não importa a capacidade. Isso é para isso que o feminismo está partindo agora. Fomentar a contratação de mulheres, ou seja, discriminar homem, considerando critérios de representação étnico-raciais, discriminar por raça, para ocupar postos de todos os níveis hierárquicos, incluindo-se os níveis mais altos da administração pública, direta e indireta. Enfrentamento à violência contra a mulher. Mapear o risco e as violências contra as mulheres nas cidades. Implementar centros de referência especializados no atendimento a mulheres em situação de violência. Delegacia da mulher já existe. Querem criar mais coisa. Educação inclusiva. Incluir conteúdo sobre a igualdade de gênero e raça nos currículos escolares, ideologia de gênero, do Sistema Público Municipal de Educação, a fim de prevenir a violência contra mulheres e meninas dentro e fora do ambiente escolar. Realizar cursos de formação e igualdade de gênero, lavagem cerebral, gênero e raça, para professores e comunidade escolar do Sistema Público de Educação. Resumindo, se tu não concorda com eles, relaxa. A próxima geração vai receber lavagem cerebral e os professores do sistema público também para implementar essa agenda. Saúde. Instalar novas ou fortalecer unidades básicas de atendimento e referência à saúde da mulher já existentes do município, novamente, só mulher. Capacitar profissionais da saúde no atendimento a gestantes com atendimento especial a mulheres em situação de vulnerabilidade e a mulheres em situação de violência. Eu quero saber quando é que vai surgir uma delegacia do homem. Mas enfim, continuando. Aí aqui, como eu já falei, né? Isso que é o bom, dá para contar com a estupidez dos inimigos, porque a gente vê que eles mesmos colocam lá que se comprometeram com o negócio. Então a gente vê PSOL, a gente vê o Rede, PT, PCdoB, mais PSOL, mais PT, mais PCdoB, mais Rede. E daí vai passando mais PMDB também no meio, PCdoB, PT, Rede. Não vi ninguém do novo aí, pelo menos isso, tá? PCdoB, PSD, eu não lembro qual é o do Bolsonaro, acho que é o PSL. Também não vi gente do PSL aqui no meio, se alguém ver me corrija. PSDB no meio também, mas o PSDB é de direita, ele é opressor. Não, cara, ele não é não. PV, Partido Verde ainda tá vivo, que engraçado. Aí PSOL, PT, Democratas, PSOL, PSC, até o Social Cristão, até o Social Cristão entrou nesse negócio aí. Então a gente pega de novo, Rede, só partidozinho comuna, tá entendendo? PV de novo, Rede, PSDB. Então aí que tá o negócio. Pelo menos os caras se admitem, entendeu? Então tu já vê que assim, tal partido não dá pra votar, tal político não dá pra votar. Então eu vou começar pela cartilha mais curta e menos importante para eliminar ela já no começo, que pegou também umas hipocrisias bem grandes. Então assim, Encarte Brasil, baseado no relatório O Progresso das Mulheres no Mundo 2015 e 2016, da época que surgiu ali a Agenda 2030 e a Agenda 50-50. Mais igualdade para mulheres brasileiras, caminhos de transformação econômica e social. Então assim, primeiro gráfico que eu já achei uma coisa errada. Jornada de trabalho e rendimento hora das pessoas ocupadas por sexo, tá? Beleza, rendimento hora, só que assim, tá levando em consideração as diferentes áreas de atuação, tá levando em consideração o tempo de experiência que tem no mercado, a experiência, o mérito, não tá levando em consideração nada disso, nem a jornada de trabalho, porque olha ali em cima. O que mostra ali? Homens, em 2014, jornada de trabalho do homem, 42 horas. Jornada de trabalho da mulher, 37.
2009. Jornada de trabalho do homem, 44. Jornada de trabalho da mulher, 37. 2004. Jornada de trabalho do homem, 45. Jornada de trabalho da mulher, 38. Nessa parte daí não vão querer exigir igualdade, né? Novamente, mais uma tabela. Média de horas semanais de trabalho principal, média de horas gastas em afazeres domésticos, jornada total das pessoas de 16 anos ou mais de idade. Então assim, ó, novamente, média de horas de trabalho dos homens, 44/8. Praticamente 45, das mulheres 37/7. 2014, dos homens 42 horas, das mulheres 37 horas. Aí eles vêm com aquela ideia das horas gastas em afazeres domésticos e usam essa desculpa da jornada total. Só tem um pequeno detalhe. O governo e a empresa não vai pagar para tu ficar cuidando da tua casa ou dos teus filhos. Eles não têm nada a ver com isso. O Estado não tem nem que interferir nisso. E tem outro detalhe. Pela legislação brasileira, que apoia bastante mãe solteira e mulher divorciada, a guarda das crianças é da mulher. Cadê a responsabilidade dos homens nisso? Por que eles são culpados? Não são elas que ficam com as crianças, elas lutam para manter um negócio assim? Então elas vão ter mais trabalho doméstico. E tem outra questão também. Se o homem está tendo uma jornada mais longa e provavelmente ele está contribuindo muito mais com as contas da casa, quando o casal está junto, por que o homem tem que fazer o trabalho doméstico? Só falando, entendeu? Não importa se é homem ou mulher, a pessoa que paga a maior parte das contas tem que fazer a menor quantidade de trabalho doméstico. Tá? Só que daí eles inventam magicamente que a mulher trabalha ainda mais 20 horas semanais em casa. Duvido muito, época que existe aspirador, lavadora de roupa, lavadora de louça e tudo mais, aí vem com esse papo, não, que ela trabalha tudo isso ainda por cima também. Não, não é bem assim. E tem outro detalhe, né? Olha que maravilha, né? O homem que está se relacionando com uma mulher, né? Tu, além de ter as tuas 45 horas de trabalho semanal, tu ainda tem mais 10 horas de trabalho em casa. Não é por nada, não. Eu sou solteiro e eu não passo 10 horas por semana fazendo tarefa doméstica. Isso daí tá com cara de enrolação. Então assim, ó, como eu já tinha dito antes, total de bolsistas do ProUni por sexo, tá? 47% homens, 53% mulheres. E como eu já disse, as mulheres são maioria no ensino superior desde a década de 80. Mesmo com essa quantidade de recurso, com essa desigualdade, com essa diferença, elas não conseguiram ainda chegar no mesmo patamar que os homens. Elas trabalham menos e ficam reclamando que elas ganham menos, sendo que elas têm plena liberdade para escolher a área de atuação que elas acharem melhor. Continuando aqui, total de bolsistas do ProUni por raça ou cor. Não sei por que isso é relevante, só que enfim, tá? Esquece mérito, esquece capacidade. Não, a gente tem que ficar ressaltando o negócio de raça, porque tem que ter o feminismo interseccional. E novamente aqui, matrículas em cursos da educação profissional do Brasil. Então assim, ó, quanto é que tá ali no final? Eu acho que tá 965 mil mulheres, 827 mil homens, tá? Tu tem mais de 100 mil de mulheres de diferença. Só que daí vem a ONU com a cartilha dela dizendo que não, a gente tem que jogar mais ainda em cima das mulheres. Basicamente o poço não tem fundo, entendeu? Tu tem que ficar jogando o negócio ali eternamente. Novamente, distribuição de pessoas matriculadas no Pronatec. Bolsa Formação Segundo Sexo, presença de vínculo no Brasil de 2011 a 2014. Olha a diferença. Tá? Olha a diferença, com vínculo no período, sem vínculo no período. O primeiro ali tem quase 400 mil a mais mulher. O segundo tem mais de 100 mil mulher. Cadê a desigualdade, né? A desigualdade é contra a mulher, não é contra o homem. Rendimentos de mulheres e homens com domicílio rural, advindos do trabalho. Ok, aqui a gente vê uma situação que, ok, na parte rural, o homem está ganhando mais que a mulher. Só que assim, quem é que geralmente fica em casa cuidando das crianças e até exige que tenha esse papel? E tem outro detalhe, trabalho rural
geralmente não é por hora trabalhada. Não tem aquele negócio de igualdadezinha. É por quanto tu produz, é por quanto tu colhe, é por quanto tu abate, é por quanto tu tosa. É numérico enquanto tu produz. Aí tu vai ter que brigar com a biologia, porque o detalhe é o seguinte, até onde eu sei, homem é maior, mais forte e tem mais resistência física do que a mulher. E a mulher ainda exige ter aquele papel doméstico para ela. Ela exige ter o papel doméstico para ela, mas depois ela reclama que ela está exercendo o papel doméstico. Tipo, não tem como tu ganhar essa discussão. Só que assim, eu me surpreenderia se existisse uma igualdade no trabalho rural ou se existisse até mais mulher trabalhando nessa parte rural, tendo mais rendimento do que homem. Não é o que acontece. Até em outros países tu vê que o que aconteceu assim lá na Ásia, na Índia, Tibete e tudo mais, o que aconteceu foi o seguinte, os homens ficaram no campo e as mulheres foram para a universidade. Se isso deu certo, olha, eu vou te dizer que não, porque depois que elas saíram da universidade, elas não quiseram mais saber do carinha do campo, acharam que ele era pouca merda para elas. Mas enfim, para essa cartilha é isso, eu vou partir agora para a cartilha grossa. Então assim, agora a cartilha principal, que é a que vai ter mais conteúdo, que vai durar bastante esse vídeo, eu vou fracionar em várias partes. Princípios de empoderamento das mulheres, empresas pela igualdade de gênero. Então é o seguinte, não vai ter mais aquele negócio de forçarem a igualdade só no setor público, só através do governo. Não, o negócio é dentro das empresas. E é por isso que rolou esse escândalo no Yahoo, na BBC, na Ubisoft, no qual assim, ou a empresa estava abertamente falando que ia aumentar a quantidade de mulheres na empresa e promover mais mulheres, ou foi por informação interna confidencial da empresa. E só para falar já de antemão, isso é contra a lei, isso é discriminação. E eu não lembro em qual dos casos, se foi da BBC ou do Yahoo, que os funcionários homens eles começaram a processar essas empresas. Então assim, cara, isso daqui é munição para muita coisa. Então vamos lá, ó, os princípios aqui. Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. O que isso quer dizer? Colocar mulher na diretoria, na base de cota e ação afirmativa. Tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho. Respeitar e apoiar os direitos humanos e não a discriminação. Só tem um pequeno detalhe. As mulheres nesse ambiente elas vão ter bem mais direitos e mais benefícios que os homens. Então basicamente é querer forçar os homens a aceitar. Garantir a saúde, a segurança e bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Ok, isso é genérico. Promover educação, formação e desenvolvimento profissional das mulheres. Novamente, cadê o homem? Então a gente vai ver, conforme for passando esse documento, que assim, é discriminação. Vai ter negócio exclusivo para a mulher, de tempo da empresa e de recurso da empresa. Implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas da cadeia de suprimentos de marketing que empoderem as mulheres. Depois a gente vai ver isso daí. Promover a igualdade através de iniciativas e defesa comunitária. Forçar a igualdade, tá? Mediar, publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. Eu acho que esse mediar é mais de medir. Então assim, não é só isso. Eles querem ainda ficar medindo as estatísticas da empresa e começar a jogar mais dinheiro e começar a fazer mais programa enquanto não chegar na igualdade desejada por eles, entendeu? Novamente, daquela outra iniciativa, 50-50. Então assim, ó, empoderar as mulheres para que participem integralmente de todos os setores da economia em todos os níveis de atividade econômica essencial para construir economias fortes. A Europa diz o contrário. Estabelecer sociedades mais estáveis e justas. A Europa diz o contrário. Atingir os objetivos de desenvolvimento, sustentabilidade e direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Reconhecidos por quem? É aí que está o detalhe. Quem define isso é a ONU. Melhorar a qualidade de vida para as mulheres, homens, famílias e comunidades. Eu não vi em nenhuma parte desse documento alguma coisa para homem. É simplesmente aquela lógica de que o que é bom para a mulher é bom para a sociedade e pronto. Essa é a lógica que eles pegam.
Impulsionar as operações e as metas dos negócios. Para quê? Entendeu? Aí que está o negócio. A meta que eles têm é essa meta de cota de igualdade entre gêneros 50-50. Ó. No entanto, assegurar a inclusão dos talentos, habilidades, experiências e energia das mulheres requer ações afirmativas. Cota, tratamento preferencial e políticas públicas, dinheiro público para forçar essa igualdade que não existe. Os princípios de empoderamento das mulheres fornecem um conjunto de considerações que ajudam o setor privado a se concentrar nos elementos-chave para a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Por que tem que ter essa interferência no setor privado? Não sei por quê. Novamente, outra razão pela qual o Partido Novo disse que ele é contra essa Agenda 2030. Por isso que a vereadora fez cagada em propor e apoiar essa agenda. Promoção da igualdade entre homens e mulheres no local de trabalho, mercado e comunidade. Então aqui que está, novamente, da mesma forma que no 50-50, as empresas, para fazer aquele virtual signaling, querer pagar de lacradora, elas acessam a plataforma e se comprometem com esses objetivos. Aí, ó, princípios do empoderamento das mulheres. O EPS, a sigla em inglês, tem como intuito orientar as empresas ao empoderar as mulheres e promover a equidade de gênero. Equidade, tá ligado? A igualdade. O que isso quer dizer? Equidade é igualdade de resultado. É aí que está o detalhe. Em todas as instâncias do negócio, mesmo que seja uma área de atuação que as mulheres não querem trabalhar, que elas não têm interesse, tem que forçar a igualdade. Se o homem vai ficar desempregado por causa disso, dane-se. Incluindo a cadeia de valores e as comunidades onde atuam. Assinar os WEPs, a empresa assume publicamente o compromisso com essa agenda e passa a fazer parte de uma rede global das Nações Unidas. Então, assim, ó, se tu vê uma empresa que apoia isso daí, boicota. Eu mesmo, depois do rolo da Electronic Arts e da Ubisoft, boicotei. Conforme eu fui lendo esse documento, eu vi que tem mais empresas que entraram nesse mesmo sistemas. Então vamos em diante. Então assim, eles têm uma ferramenta de autoavaliação sigilosa da empresa, que identifica os pontos fortes, oportunidades e as áreas que ainda possam ser trabalhadas. Resumindo, tu tem que seguir a cartilha, tem que seguir as orientações e objetivo da ONU. Conheça as melhores práticas do mercado, acesse materiais, aprenda sobre padrões e políticas internacionais para a igualdade de gênero. Quem é que define esses padrões? Novamente, é a ONU. Defina um plano de ações, quais os princípios serão prioritários, como implementá-los e em quanto tempo. Após a publicação do nome da organização no site, sua empresa pode fazer uma cerimônia interna para divulgar a assinatura aos funcionários e funcionárias. Então, assim, a hora que tu tá numa empresa e rola um negócio desse, cai fora. Tu vai se tornar o boi de carga dentro dessa empresa, tu vai começar a ser discriminado no teu ambiente de trabalho. Então aqui na cartilha quem é que apareceu? Olha só, a nossa antiga amiga, né? He for she, eles por elas, Hermione, né? Querendo transformar tudo quanto é homem em cuck. Então, ó, o movimento He for She foi criado pela ONU Mulheres para reunir pessoas de todos os gêneros, sexos, raças e etnias. Então, assim, ó, o homem já é discriminado na sociedade atual, ele tem menos direitos do que as mulheres. As mulheres não chegaram no mesmo patamar que os homens e ainda assim agora exigem que os homens se tornem cucks, se tornem white knights e se sacrifiquem para elevar essas mulheres. Só que tem um pequeno detalhe. A população adulta está com taxa de natalidade baixíssima, quantidade de casamento baixa. Por que um homem solteiro vai fazer isso por uma mulher com quem ele não se relaciona, que não é mãe dos filhos dele? Entendeu? É aquele plano totalmente falho. Ó, para que o avanço seja verdadeiro e conquistemos um mundo igualitário, novamente, o que os homens ganham com isso? É fundamental que as organizações tenham igualdade de gênero inserida no seu DNA. Esquece mercado, esquece competição, esquece meritocracia. Não, agora tudo quanto é empresa tem que ser socialista. Por isso as instituições que aderem ao movimento Elas por Elas e He for She precisam submeter à ONU
mulheres uma estratégia de plano de ação que inclua seu desenvolvimento e implementação de iniciativas que visem a igualdade de gênero na organização. Então, assim, não basta tu criar uma empresa para querer servir o mercado, querer servir os teus clientes. Não, tu tem que se submeter à ONU para receber o carimbinho deles. A assinatura dos princípios de empoderamento das mulheres deve ser a primeira iniciativa das empresas que querem se engajar com um compromisso He for She. Também são encorajadas a aderir à rede brasileira do Pacto Global. Em sua plataforma online, o movimento contabiliza os compromissos assumidos, coleta informações, depoimentos sobre o status de igualdade de gênero, bababá. O que o empresário e a empresa têm a ganhar com isso? Me custa entrar na cabeça, tá ligado? Vai ganhar brownie points colocando na mídia que assim é a favor de feminismo, só que olha o custo, olha a burocracia, olha o negócio de ter que se submeter a tua empresa a um ambiente, a um avaliador externo. Vamos lá. A ONU Mulheres não apenas incentiva as empresas a se articularem para a construção da igualdade de gênero e eliminação do racismo e a promoção da diversidade e dos direitos humanos. O que diversidade de direitos humanos quer dizer, não sei. Teoricamente era para todo mundo ter os mesmos direitos, mas enfim. Como apoia institucionalmente alguns movimentos e fóruns empresariais que compartilham desse propósito e têm os princípios de empoderamento das mulheres como inspiração. Entre eles, o Movimento Mulher 360, uma organização da sociedade civil de interesse público, tem como estratégia priorizar a promoção de ações concretas por parte das empresas junto ao seu público interno e gradualmente estimular que expandam suas iniciativas para as comunidades em que atuam e para a cadeia de suprimentos. Já a Aliança para o Empoderamento da Mulher reúne um pequeno grupo de empresas que já percorreram um longo caminho pela igualdade de gênero e, por meio de governança compartilhada, trabalham para aprofundar o entendimento de práticas e de obstáculos que ainda permanecem e produzir resultados. Por sua vez, o Comitê de Diversidade e Inclusão da Anshan São Paulo promove reuniões periódicas com executivos de empresas de vários portes e segmentos interessados em construir pilares fundamentais de programas inclusivos para empresas. Novamente, o que a empresa ganha com isso? Por meio do apoio a eventos e prêmios, a ONU Mulheres também encoraja a ampla disseminação de melhores práticas empresariais e a valorização das iniciativas em que se destacam o Congresso Nacional de Liderança Feminina, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, novamente, já falei, RH é câncer. São Paulo, por exemplo, procura incentivar o diálogo e a troca de experiências entre diversos setores da sociedade para a geração de insights que possam ser aplicados, especialmente ao âmbito dos recursos humanos. O Fórum Mulheres em Destaque ressalta a importância da ascensão das mulheres aos cargos de liderança nas corporações. Por quê? Assim como o prêmio Great Place to Work Mulher, que ainda reflete sobre a importância do acesso às mulheres à educação e à formação e reconhece as melhores empresas para a mulher trabalhar. Resumindo, a empresa que é mais cuck, a empresa que é mais white knight. Da onde que está vindo esse dinheiro, da onde que está vindo esse recurso? Pois é, todos os funcionários estão trabalhando e pagando para dar um benefício que é só para um grupo. O Prêmio WEPS Brasil, Empresas Empoderando as Mulheres, valoriza os esforços das micro, pequenas, médias e grandes empresas e busca incentivar cada vez mais organizações a utilizarem os WEPs como ferramentas de gestão. Resumindo, tu tem que usar aquela ferramenta da ONU para dizer se a tua empresa é boa ou não. E tu tem que seguir a cartilha. Já o selo para a equidade de gênero e raça, tinham que jogar raça no meio, do governo federal, obrigado Lula, obrigado Dilma, apoiado pela ONU Mulheres, visa a certificação de empresas que aderem ao programa. Resumindo, a tua empresa tem que receber o carimbinho da ONU. Em 2 anos comprovam o cumprimento do plano de ação estabelecido para a promoção da equidade de gênero e raça, de forma transversal e interseccional dentro da organização. Quer ou não quer mais feminismo? Além dessas, outras iniciativas também vêm surgindo com o intuito de intensificar a contribuição do setor empresarial para a garantia de direitos e oportunidades a todas as pessoas. Se é para todos, não tem por que ter tratamento preferencial.
Alguns exemplos são a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, do Instituto Ethos, que apoia o envolvimento de outros setores da sociedade para a promoção da equiparação de gênero e raça no ambiente corporativo. Cota empresa privada. A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que trabalha para a ampliação da diversidade étnico-racial dentro das empresas. Não importa o teu histórico, não importa a tua formação, não importa a tua capacidade e o teu mérito. A empresa tem que ser United Colors of Benetton, tem que ter um representante de cada etnia, de cada raça, de cada grupo, tudo. O Fórum de Empresas de Direitos LGBT, que reúne corporações em torno da promoção dos direitos humanos LGBT e da adoção de práticas concretas em relação à causa. Não apenas empresas, mas também mulheres e homens têm que se tornar protagonistas na organização de grupos que abordam esses temas e fazem proposições a respeito. É o caso do grupo Mulheres do Brasil, que discute e propõe ações em temas ligados à educação, empreendedorismo, cota para mulheres. Já estão deixando bem claro, é cota, é igualdade forçada. E projetos sociais, dinheiro público, usar a máquina pública para uma agenda, para uma ideologia. Tu como homem, tu acha que vai sobrar alguma coisa para ti? Não vai. A BPW Brasil, ONG filiada à BPW Internacional, é composta por empresárias, executivas e profissionais de diversas áreas de produção e conhecimento que compartilham experiências com mulheres BPW de todo o mundo. Outros exemplos de grupos são a WIL, Women in Leadership in Latin America, Women Corporate Directors, OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, PWN, Professional Women's Network, a Rede Mulher Empreendedora, tem como foco exclusivo as mulheres que queiram empreender ou estejam empreendendo e realizem eventos, workshops de capacitação e mentorias individuais e coletivas gratuitas, novamente. Toda aquela estrutura, todo aquele recurso, para quê? Para fazer um clube de luluzinha. Se isso não é misandria, cara, eu não sei o que que é. É daí que vem aquela frase que elas adoram falar, né? Tipo, o futuro é feminino. Boa sorte! A liderança promove a igualdade de gênero. A igualdade de gênero é um compromisso que deve ser assumido pela alta liderança para que ocorram mudanças estruturais na organização. Resumindo, o CEO, o presidente da empresa, tem que beijar o anel do feminismo. Ao defini-la como prioridade estratégica, o que isso tem a ver com o produto que a empresa vende, com o serviço que ela fornece? O que a igualdade de gênero tem a ver com isso? Não tem nada a ver. É necessário desdobrá-la em metas e objetivos de toda a empresa e vinculá-lo aos indicadores de gestão. Então, tu tem que ter indicadores não só de produção, não só de desempenho, tem que ter os indicadores de lacração também. A criação de um ambiente de igualdade de gênero é um compromisso de longo prazo. Portanto, a liderança precisa criar as estruturas institucionais, resumindo, tu tem que alterar a estrutura da tua empresa e culturas na organização para que a igualdade de gênero se torne um valor compartilhado por todos e todas, permeando as diversas esferas que interagem na empresa. Os processos internos relacionados ao avanço profissional, o relacionamento com a cadeia de suprimentos e a comunidade. Medindo o princípio, então tem que ter métrica de feminismo na tua empresa. São exemplos de indicadores e ações práticas para mensurar a adesão da empresa ao princípio. Metas de mulheres por nível hierárquico e função no planejamento estratégico da empresa e alinhadas com a remuneração variável da alta liderança. Então tu tem que ter igualdade forçada através de cota e tu tem que ter igualdade forçada através de salário independente do nível de contribuição. O envolvimento tático da diretoria, vice-presidência ou do CEO em ações em prol da igualdade de gênero. Novamente, diretor, presidente, CEO tem que beijar o anel do feminismo. A verificação de que a temática de gênero é incluída nas ações de engajamento de públicos e de interesse internos e externos. Então, assim, por que tu acha que um monte de empresa privada começou a fazer campanha de lacração no Facebook, na TV, no YouTube? Tá aí. Essa é a razão disso. Basicamente, presidente, CEO, a empresa foi lá,
beijou o anel do feminismo, se comprometeu com esse negócio da ONU, RH cheio de feminista cagando regra, e é daí que veio a lacração. A promoção da igualdade de gênero é um tema presente na agenda e na dinâmica da alta liderança de 38 empresas como Avon, GPA, Grupo Boticário, Natura, Unilever e Whirlpool. Em todas elas há um ou uma vice-presidente diretor do comitê executivo incumbido de acompanhar os esforços do time responsável pela igualdade de gênero, já estão dentro das empresas. O comitê executivo acompanha os indicadores e o avanço dos planos de ações e a próprio CEO participa de eventos sobre o tema e fala dessa agenda em comunicações internas. Foi daí que veio o escândalo da Ubisoft, de vir ali documentação interna da empresa dizendo que não, agora a gente vai ter que contratar e vai ter que promover mais mulher e aumentar a quantidade de mulher na empresa porque feminismo. É o caso da presidente da Schneider Electric da América do Sul, Tânia Consentino, embaixadora oficial de diversidade e inclusão da empresa e nomeada SDG Pioneer. Entre as empresas signatárias dos WEPs, 15 são lideradas por mulheres. Na Reds Propaganda, na BTC Havas, um homem e uma mulher compartilham a direção. Isso é uma coisa que eu já fiquei sabendo também. Não pode ter só um CEO homem. Entendeu? Se tem aquele cara que é capacitado pra caramba, que é o CEO, com o qual a empresa não consegue sobreviver, eles criam uma outra CEO, uma mulher. É uma coisa assim que pro pessoal de administração não faz o mínimo sentido, mas isso já começou a surgir. Empresa ter 2 CEOs, não faz o mínimo sentido, mas enfim, feminismo. A CEO da Pandora no Brasil, Rachel Maia, é uma das poucas mulheres negras, que diferença isso faz eu não sei, que conseguiu romper as inúmeras barreiras excludentes na ocupação de cargos executivos de grandes empresas. Novamente, existe uma boa chance da empresa ter colocado ela lá só para lacrar. A Schneider Electric tem uma mulher à frente da presidência na América do Sul e a IBM presidência na América Latina. Novamente, é só para lacrar, é em local que não faz diferença. Não é a presidência europeia da corporação, não é a presidência norte-americana da corporação. Eles colocam na presidência da América do Sul, que não manda em porra nenhuma, que é simplesmente uma dependente, e colocam uma mulher lá para poder fazer a lacração. Além de ter metas para reduzir a diferença na proporção entre cargos ocupados por homens e mulheres, novamente eu falei, cota. 24 empresas têm políticas e ações para assegurar a presença de mulheres no plano de sucessão e posições de liderança. Então, assim, não é só ter cota de empregado. Tu tem que ter ações e cota e assistencialismo e tratamento preferencial, ação afirmativa para promover mais mulher e tornar mais mulher líder. Entre elas, Atento, Avianca, Johnson Controls e Renault do Brasil. Eu acho que foi a Renault que fez um comercial bem feminista, bem cuck no último Super Bowl. Metas públicas para a igualdade de gênero. Declaração do presidente global da Schneider Electric, da Meta, de até 2017 aumentar o número de mulheres na entrada para 40% e no topo para 30% cota. Simplesmente vão discriminar homem. É discriminação contra homem. Isso é contra a lei. Tá entendendo? Isso é crime. Isso dá processo. Mas não fazem nada, não acontece nada. Solucionar qualquer diferença de pagamento não intencional entre homens e mulheres e estabelecer grupos executivos dedicados para avançar esse tema. PwC e Unilever também têm compromissos públicos do mesmo tipo. Então tudo quanto é corporação grande, Avon, Reds Propaganda, Itaipu Binacional, KPMG, Renault do Brasil e Unilever são parte do Comitê Nacional Impulsor Brasil, He for She, eles por elas, de caráter consultivo, que avalia os compromissos institucionais e corporativos a serem incentivados e incorporados em empresas, governos e universidades. Cara, sanguessuga total. Para aplicar o princípio, a empresa precisa passar por 3 momentos: a avaliação da sua situação atual de igualdade de gênero, tu tem que ir lá, lamber o anelzinho do feminismo, apresentar a tua empresa para eles, o reconhecimento dos motivos que a levaram a esse estado, patriarcado,
e a criação de políticas e práticas que possam promover ou acelerar a criação e manutenção de um ambiente não discriminatório. Olha o duplo pensar, olha o duplo linguagem. Resumindo, tu tem um ambiente que não é discriminatório e existe desigualdade entre as pessoas, como existe no mundo real, como existe naturalmente, só que daí eles querem criar um monte de política discriminatória para na cabeça deles criar um ambiente não discriminatório, com cota, com ação afirmativa, com forçação de métrica, com a ideia de que tem que ter 50% de cada raça e de cada sexo. Nas fases da avaliação e reconhecimento dos motivos, é necessário entender se os possíveis desníveis de oportunidades relacionados a gênero estão ligados à atração, à retenção ou desenvolvimento de profissionais. Que nem o Dom Sandro fala, então assim o grupo que é considerado o oprimido, que basicamente eles são mulheres e pessoas de cor, e LGBT e trans, vão ter que ser paparicados dentro da empresa. Vão ter que ter tratamento preferencial. Os projetos relacionados à terceira fase precisam atacar problemas específicos, como iniciativas de recrutamento que busquem mais mulheres, discriminação, plano de flexibilidade. Como é que vai ter um plano de flexibilidade e eles vão ter a cara de pau de falar que isso vai aumentar a rentabilidade da empresa? De modelos de trabalho e suporte ao cuidado com a família. Novamente, a empresa não tem nada a ver com isso. Isso é um custo, isso não é um bônus, não é uma coisa que vai aumentar a produtividade da empresa. Revisão do modelo de liderança praticado na empresa ou do sistema de avaliações de desempenho utilizado. Então, assim, ignora se tem um gênero ou tem uma raça que produz mais. A gente vai ter que encobrir isso, vai ter que mudar de um jeito que agrade a mulherada, que agrade o feminismo. E procedimentos que coíbam assédio moral e sexual. Me Too. Por último, é importante institucionalizar a visão de não discriminação por meio de publicação de uma declaração empresarial explícita, proibindo discriminação baseada em gênero e em contratação, política de retenção, promoção, salários e benefícios. Duplo pensar total, entendeu? Quer dizer, os caras vão implementar a cota, eles vão implementar a ação afirmativa, criar toda uma estrutura para dar tratamento preferencial para mulheres dentro das empresas, só que daí eles vão chegar na publicação deles e falar: não, a gente não discrimina, a gente é a favor da igualdade. Ridículo. Revisar e analisar a remuneração de todos os funcionários e funcionárias por gênero, área de atuação e nível hierárquico. Se for pegar por aí tu vai ver que tem gente que tem áreas que tem remuneração mais alta, que é uma formação mais alta, e tem que ter diferença de salário mesmo, ainda mais levar em consideração o nível hierárquico. Revisar e analisar o percentual de mulheres e homens com alta performance e alto potencial em relação ao percentual de mulheres e homens daquele nível hierárquico. Consultar funcionários e funcionárias através de pesquisas de clima ou satisfação, ou ainda grupos focais para obter as opiniões de mulheres e homens quanto à sua percepção em relação às políticas e práticas da empresa, na promoção de oportunidades iguais, inclusão e não discriminação. As necessidades das pessoas em relação à saúde e segurança são influenciadas, entre vários aspectos, também pelo seu gênero. É importante que a empresa reconheça isso ao planejar o escopo de seus planos de saúde, tratamento preferencial, a estrutura das equipes e as condições de trabalho, a fim de preservar a saúde física e emocional de todos os colaboradores e colaboradoras, bem como a sua segurança. O reconhecimento das diferenças, no entanto, deve ser feito de forma a evitar o reforço de estereótipos de gênero. Homens e mulheres são diferentes. Como a crença de que mulheres são mais onerosas para a empresa por conta da licença maternidade. Da onde vem o recurso da licença maternidade? É um recurso que vem público, através de auxílio do governo, e é um recurso que vem da empresa, tá? Todo mundo que não goza do direito de ter a licença maternidade está pagando para quem tem direito. Como é que tu vai querer dizer que isso não é oneroso? Em que mundo que não é oneroso tu ter uma pessoa 3 meses, 6 meses fora da empresa, sem poder ser demitida, sem ter ninguém para substituir, tendo toda a outra equipe dos colegas de trabalho ter que pegar o serviço dessa pessoa, e essa pessoa está fora da empresa sendo remunerada? Como é que isso não vai ser oneroso? Em que mundo que isso não vai ser oneroso? Ou de que exibem maiores índices de abstencionismo no trabalho. Resumindo,
Se a pessoa trabalha menos, faz menos hora extra, ou tem que ficar saindo mais cedo por causa de filhinho, por causa da filhinha, isso não pode ser punível, não pode ter consequência nenhuma para isso. Não pode nem ser dito que isso é oneroso. Não, não é. Tem que proteger a mulherada. Uma pesquisa recente da Organização Internacional do Trabalho contribui para a quebra desses paradigmas. Identificou-se que o absteísmo entre homens e mulheres no longo da carreira é semelhante. Da onde? Quem é que engravida? Quem é que tem filhos? Diferenciando-se apenas nos motivos e que a licença maternidade não acarreta diretamente custos maiores. Eu acabei de falar como é que isso não acarreta custo. Tu ficar em casa recebendo dinheiro sem estar trabalhando, como é que isso não é um custo? Dado que existem políticas públicas, não, mas porque é dinheiro público, então não é custo, retardado. Que absorvem grande parte do custo do afastamento. Da onde que vem esse dinheiro? Todo mundo paga imposto para isso. É um custo, é uma oneração, não é de graça. E muitas vezes as empresas não contratam substitutos ou substitutas. Novamente, está indo dinheiro público nisso, está indo dinheiro da empresa nisso. A empresa está tendo que pagar para uma pessoa ficar em casa sem trabalhar. E o pior, a empresa e os colegas de trabalho, eles têm que dar conta do serviço que essa pessoa que está de licença não está fazendo, e essa galera não recebe nada para isso. As empresas não contratam substitutos ou substitutas. Resumindo, quem está na licença, mete nos colegas de trabalho. Todo mundo que já trabalhou num lugar em que teve uma colega de trabalho que tirou licença maternidade sabe disso. Estabelecer uma política de tolerância zero a todas as formas de violência no trabalho, incluindo o abuso verbal ou físico. Prevenir o assédio sexual. Garantir que a estrutura do ambiente de trabalho e os equipamentos utilizados sejam apropriados para homens e mulheres, assegurando banheiros separados, espaços iluminados e equipamentos de tamanho adequado. Estudar diferentes modelos de trabalho que possam ser aplicados em sintonia com o negócio da empresa, como jornadas de trabalho parciais e trabalho remoto. Tratamento preferencial. Como é que isso não vai influenciar na produtividade da empresa? Como é que isso não vai ser oneroso? E novamente, quem é que está pedindo essa jornada de trabalho parcial e trabalho remoto? Não são os homens, são as mulheres. Basicamente, as empresas têm que se adequar às mulheres. Têm que se adequar à ONU e ao feminismo. Abrir espaço para a possibilidade de carreiras não lineares na empresa, que permitem momentos de menor velocidade de crescimento e até afastamentos não remunerados, permitidos pela legislação trabalhista brasileira, para necessidades pessoais ou familiares sem impacto na perspectiva de carreira de longo prazo. O que eu acabei de falar? Não importa se a empresa tem que produzir, não importa se a empresa tem que entregar um serviço, um produto, não importa se a empresa tem uma determinada perspectiva de crescimento e os acionistas da empresa exigem isso. O que importa é que a empresa tem que se adequar à mulher. Se a mulher decide tirar uma licença maternidade, a empresa tem que aceitar e arcar com o custo. Se a mulher decide, não, eu vou ficar fora da empresa tanto tempo, talvez 2, 3 anos, porque eu quero cuidar do meu filho, o que eles querem? Eles querem que a pessoa possa ter afastamento e depois a pessoa pode voltar para a empresa sem impacto na perspectiva da carreira de longo prazo, resumindo, sem consequência. Me diz o seguinte, se tu tem um funcionário homem que tu sabe que não vai engravidar, não vai tirar licença, vai ficar na tua empresa ali o tempo que for necessário, vai ter uma jornada mais longa, vai se aposentar mais tarde, por que tu vai priorizar uma mulher que vai se aposentar mais cedo, que vai exigir uma jornada flexível, que vai ter uma jornada de trabalho menor e que ainda vai querer reservar para si o direito de sair da empresa a qualquer momento para tirar a licença dela e depois não quer sofrer nenhuma consequência na carreira? A empresa e os colegas de trabalho que simplesmente arquem com o problema, tá ligado? Que deem conta do serviço que essa pessoa não está prestando para a empresa. Sinceramente, cara, vão para o inferno. Accenture, PepsiCo, PwC, Santander, Vale e White Martins são algumas das empresas que dispõem de programas multidisciplinares oferecidos a todos os funcionários. Cara, nenhuma empresa se escapa. E funcionárias, para o apoio em relação a questões psicológicas, de saúde, financeiras, jurídicas, etc. Esse tipo de programa também é responsável por acolher os casos de violência doméstica.
Furnas Centrais Elétricas oferece uma licença remunerada de 3 dias por violência doméstica mediante apresentação do boletim de ocorrência. Fechou? Tu faz um BO, acusa o teu parceiro, acusa o teu companheiro, tu ganha 3 dias de licença remunerada. E de quebra tu já acaba com a reputação do teu companheiro também. Que ótimo, tá ligado? A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein tem um fluxo de acolhimento e encaminhamento para funcionárias vítimas de violência, tanto doméstica quanto no trajeto de ida e volta ao trabalho. Ok, por que isso não atende homem também? A Atento oferece apoio biopsicossocial, fornecendo orientações sobre seus direitos e encaminhamento para a rede protetiva. A Avon e Magazine Luiza têm programas tanto para acolher funcionárias vítimas de violência doméstica, quanto para preparar gestores e gestoras, identificar sinais e apoiar a funcionária. Cara, olha a quantidade de cota. Olha a quantidade de ação afirmativa. Olha a quantidade de serviço, benefício, burocracia e estrutura que a empresa tem que fazer para satisfazer a mulherada, para satisfazer a ONU, satisfazer o feminismo. Como é que eles têm a cara de pau de falar que isso não é oneroso? Como é que eles têm a cara de pau de falar que isso vai ser um bônus para a economia, vai ser um bônus para a empresa depois? Avon, Grupo Boticário, Natura e Unilever oferecem creche dentro da empresa. Novamente, é um custo. Se tu é um cara solteiro sem filho que está trabalhando nessa empresa, tu tá pagando para isso. Fechou, sabe? Socialismo no ambiente privado. Socialismo barra feminismo, né? Algumas empresas como Renault do Brasil e Pandora acolhem a necessidade de pais e mães em relação a tarefas de cuidado com seus filhos e filhas. O que a empresa tem a ver com isso? Por meio, respectivamente, do abono de faltas para acompanhamento de consultas médicas e liberação de saída do trabalho 1 hora mais cedo durante o período de férias escolares. Pode ter certeza que eles não vão querer que tome redução no salário por causa desse benefício. Resumindo, quem não utiliza o benefício, quem está fora do benefício porque não tem filho e tudo mais, está trabalhando e pagando para os outros gozarem desse benefício. A maioria das empresas possui hotline, ouvidoria, comitê de ética e ou empresa terceira responsável por ouvir e endereçar as denúncias de assédio moral sexual no ambiente de trabalho. No Banco Brasil, por exemplo, a funcionária pode escolher ser atendida no telefone por uma mulher. Tipo, não basta só isso, tá ligado? Assistencialismo. Criar emprego inútil para a mulher, para agradar a cartilha, para agradar a agenda. Adotar a educação como recurso estratégico na remoção de obstáculos à igualdade de gênero da própria organização. E também para superar desafios pessoais apresentados pelas funcionárias. É essencial assegurar que as políticas de desenvolvimento são elaboradas considerando as necessidades de homens e mulheres. Necessidade de mulher, tá entendendo? Nenhum momento foi levado em consideração a necessidade de homem, ninguém se importa. Para isso podem ser criadas linhas de atuação diretas com as mulheres e outros esforços, viu? Falaram homem ali só para, tipo, passar a imagenzinha de igualdade, tá ligado? A máscarazinha de igualdade. Outros esforços na melhoria do ambiente de trabalho envolvendo os demais públicos de interesse. No primeiro caso, é possível oferecer treinamentos, programas de mentoria, sponsorship, patrocínio direcionados a mulheres. Resumindo, tem um cargo de gerência, diretoria numa empresa, tu vai ser obrigado a ser o mentor de uma mulher. Se ela quiser dar uma de Me Too pra cima de ti, fazer uma falsa acusação contra ti, depois que tu terminou de treinar ela pra tomar o teu lugar, relaxa, negão, tu vai ter que aceitar e vai ter que aguentar. As quais se desenvolvem menos devido a influências culturais. A mulher se desenvolve menos por influência cultural. Não é porque ela estava tirando um monte de licença maternidade, querendo sair mais cedo ou ter trabalho mais flexível e intermitente. É por causa de influência cultural, com certeza. Tornando-se gargalos ao seu crescimento. Quem é que criou esses gargalos? Tais como negociação e visão financeira e estratégica. No segundo caso, disponibilizar treinamentos aos gestores e gestoras em vieses inconscientes que podem afetar a sua percepção das funcionárias mulheres, lavagem cerebral, bem como buscar referências sobre novos modelos de organização capazes de atender às necessidades trazidas pelas mulheres. Viu como lá no começo só falaram de homem para forjar a imagem de igualdade? Todo o resto do parágrafo foi mulher, aproveitando-as como incentivo para a inovação e desenvolvimento do negócio. Se a pessoa trabalha menos
tira mais licença, sai mais cedo. Como é que essa pessoa vai ser aproveitada para inovação e desenvolvimento de negócio? Identificar quais são os obstáculos diretos e indiretos que se impõem na empresa para que mais mulheres ocupem determinadas áreas de atuação. Cota, ação afirmativa. Geralmente vistas como masculinas ou cheguem às posições hierárquicas mais altas. Colocar a mulher na diretoria, porque feminismo. Desenvolver programas de capacitação das mulheres nas habilidades e comportamentos para eliminar os obstáculos que impedem o avanço profissional. Podem ser cursos tradicionais como MBA, certificações, cursos voltados a desafios específicos, vivenciados pelas mulheres, profissionais ou programas de orientação e suporte por meio de profissionais mais experientes como mentoria. Resumindo, a empresa vai ter que tirar dos recursos dela para capacitar essas mulheres, ou vai ter que obrigar os outros funcionários de nível mais alto a mentorar essas mulheres, he for she dentro das empresas. Implementar programas que atuem nos desafios indiretos enfrentados pelas mulheres, como menor acesso ao networking, redes de relacionamento, e disponibilidade de tempo fora do escritório, novamente. Estão exigindo mais tempo fora do escritório, estão exigindo tratamento preferencial. Como é que uma pessoa assim tem a cara de pau de dizer que tem que ser priorizada pela empresa? Cadê a responsabilidade? Cadê a recompensa pela contribuição e pela responsabilidade? Esquece. Exemplos disso são grupos de afinidade em torno de temas específicos que possam promover uma maior integração com profissionais de outras áreas, no próprio local de trabalho, e programas de sponsorship, patrocínio, que facilitem sua exposição e criação de vínculos com a alta liderança. Capacitar gestores e gestoras da empresa para lidar com os desafios enfrentados pelas mulheres. Eu estou até cansando de ler isso, porque é só mulheres, mulheres, mulheres. E superar vieses inconscientes que se imponham como barreiras adicionais. Eu acho que esse parágrafo já teve, os caras estão repetindo, esses documentos são uma porcaria. Difundir em todos os níveis da organização a conscientização sobre os impactos positivos que o empoderamento das mulheres poderá trazer para a empresa. Em nenhum momento eles falaram de impacto positivo, é simplesmente traga mais mulheres para a empresa porque feminismo, porque mágica. Eles estão deixando claro aqui, cara. É funcionário que depende de cota, depende de ação afirmativa, quer passar menos tempo no escritório, quer ter direito à licença, quer ter direito a trabalho intermitente, quer ter flexibilização da jornada de trabalho, sair mais cedo e ainda precisa de toda essa ajuda, todo esse auxílio como se fosse uma criancinha. Como é que isso vai trazer algum benefício para a empresa? Ah, vai poder chegar e colocar o carimbinho da ONU e colocar nas redes sociais e na TV que é uma empresa lacradora. Tá, mas e daí? Eu, como consumidor final, qual é o meu interesse nisso? O que eu quero é o melhor produto possível pelo preço mais acessível. Isso daí é coisa que só está gerando custo e oneração para a empresa. Tornando esse um tema de interesse a todos os funcionários e funcionárias. Novamente, se isso tudo é só benefício para a mulher, por que os funcionários homens da empresa vão contribuir com isso? O que eles ganham? Trazer para a área de recursos humanos capacitação sobre igualdade de gênero e benchmarks. Novamente, que nem eu falei, pessoal de psicologia, pessoal de recursos humanos. É a porta de entrada do feminismo dentro da empresa. Se tu é um empresário pequeno ou médio e tu puder não ter um setor de RH, não tenha, tá? Procura de modelos de boas práticas de outras organizações que têm sido capazes de atrair, reter e desenvolver mulheres. Resumindo, tu tem que copiar as empresas que estão retendo e desenvolvendo mais mulheres. Se isso vai trazer um benefício para tua empresa ou não, não importa. O importante é women. A educação da equipe que desenvolve a estratégia de recursos humanos da empresa pode gerar melhores políticas e novos programas. Novamente, os caras estão querendo tratar a empresa privada, cara, como se fosse instituição pública, como se fosse governo, entendeu? Que simplesmente, magicamente surge dinheiro porque cobra imposto. Então assim, não, a gente tem que ter melhores políticas e mais programas para as mulheres. Ok, no setor público tu consegue fazer isso, porque tu vai ganhar dinheiro independente do teu desempenho. Agora, como é que tu vai fazer isso no setor privado? Bando de socialista que não sabe como é que o mundo funciona. Muitas empresas têm programas de coaching, mentoring ou sponsorship específicos para mulheres. Novamente, tratamento preferencial.
Ação afirmativa, vamos promover só mulher dentro da empresa porque tem que chegar no númerozinho percentual que a ONU recomendou. Entre as 6 empresas que oferecem aceleração de carreira por meio de programas de coaching estão Accenture, Carrefour, Home Care Scenes, Hospitalar e PepsiCo. Entre as 13 empresas que possuem programas de mentorias focados em mulheres estão BNP Paribas, CKZ Diversidade, EI, Johnson Controls e Matos Filhos Advogados, Banco do Brasil, empresa pública, discriminando contra o homem. E Monsanto também oferece informação para mentoras. Na Renault do Brasil, 50% das colaboradoras mentoradas a partir de 2014 foram promovidas em até 2 anos, então é simplesmente atalho para promover mais mulher dentro da empresa. Tu é o homem que está exigindo menos benefício, menos regalia dentro da empresa? Te ferra, porque agora é a hora de promover mulher. Os programas de sponsorship com eficácia academicamente comprovada para o desenvolvimento das carreiras de mulheres são adotados por Coca-Cola Brasil, KPMG, PwC, Schneider Electric e White Martins. Aliada à mentoria, a TE Connectivity e Telefônica Brasil incentivam o networking entre mulheres por meio da participação em grupos como Women Networking, Women in Leadership Latin America e Young Leaders Program da Telefônica Global, assim como o networking das mulheres da KPMG, conhecido como NO, que promove encontros com executivas de outras empresas e espaços de discussão. Agora só um detalhe, o que tu acha que vai acontecer quando tu começa a promover um monte de mulher na tua empresa e começa a formar esse clube de Luluzinha? Isso já é história que já deu muito artigo de empresa internacional e brasileira, que o que acontece é o seguinte: quando elas chegam num nível mais alto, elas começam a discriminar contra homem. Foi isso que aconteceu no Yahoo. Elas começam a demitir homem e contratar cada vez mais mulher. E elas não estão nem aí para métrica de lucro ou de produtividade da empresa. Elas só querem saber das métricas de lacração. Aí quando a empresa está decaindo, os acionistas estão furiosos. E a CEO, a diretora, a presidente, ela é desligada da empresa, aí eles vão querer culpar o patriarcado. Políticas de incentivo aos estudos para colaboradoras e colaboradores são muito importantes para o desenvolvimento da carreira das mulheres. Aí eles colocam colaboradoras, colaboradores e depois mulheres. O sistema FIEP oferece bolsas de estudo para funcionárias e funcionários em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, com flexibilização da jornada de trabalho para o cumprimento de créditos e a elaboração de dissertação ou tese. E o Sabin oferece bolsas de 25% a 80% para graduação, pós-graduação e cursos livres. Ok, finalmente um negócio que é benefício para os dois lados. Em parceria com o Instituto de Estudos de Gênero, começou a lacração, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Eletrosul Centrais Elétricas realiza o treinamento Relações de Gênero, que aborda temas como liderança feminina, assédio, diversidade, entre outros. Eu falei da UNB, tá? A Federal de Santa Catarina, ela também é câncer. As empresas têm um grande potencial de promoção de igualdade de gênero por meio da sua relação com fornecedores e fornecedoras, e também dos padrões comportamentais e culturais que promovem as suas campanhas de marketing. Por meio de políticas da cadeia de suprimentos, as empresas podem incentivar os fornecedores e fornecedoras a desenvolverem práticas internas de igualdade de gênero e também incutir em seus próprios compradores e compradoras a mentalidade de identificarem mais empresas fornecedoras lideradas por mulheres. Já por meio de suas ações de marketing, podem promover valores que quebrem paradigmas de gênero. Segundo estudo da Anel Karnani, professor associado de estratégia da Universidade de Michigan, uma das maneiras mais eficientes das empresas contribuírem para a erradicação da pobreza é através de decisões de compras que melhorem a distribuição de renda ou aumentem a renda das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Vão querer colocar que mulher é mais vulnerável do que homem. O Manual Poder de Compras, Como Adquirir Negócios Liderados por Mulheres, da ONU Mulheres, que fonte importante, proporciona às corporações e seus fornecedores uma compreensão profunda sobre as barreiras e desafios que impedem o acesso de empreendimentos liderados por mulheres à área de compras das grandes empresas e prover ferramentas técnicas para o desenvolvimento de um plano de compras sensíveis ao gênero. Lembra que eu falei que discriminar contra empregado
É um crime, é uma coisa ilegal, é uma coisa imoral? Olha o que foi esse texto. Basicamente eles estão dizendo que tu tem que formar um clube da Luluzinha entre empresas e tu só tem que se relacionar com outras empresas que seguem a mesma cartilha. E tu tem que cortar relações com as outras empresas. Quer dizer, não é só a tua empresa que tem que se adaptar à agenda da ONU, à agenda do feminismo. Tu só pode se relacionar também com outras empresas que também seguem essa cartilha. Se isso vai te trazer benefício ou não, não importa, que nem eu falei. Não é a produção da tua empresa que é importante, não é o lucro da tua empresa que é importante. O que é importante é a lacração. O que é importante é que tu só se relacione com outras empresas que também estão recebendo o carimbinho da ONU. E se a outra empresa não quiser seguir essa cartilha, não quiser esse carimbinho da ONU, tu tem que cortar a relação com essa outra empresa. Isso daí tá parecendo ameaça, sabe? Isso tá parecendo sanção econômica, tá parecendo blackmail. A realização de um levantamento sobre o atual cenário de diversidade de gênero na cadeia de suprimentos. Identificar quantas empresas são lideradas ou de propriedade de mulheres. O que isso faz diferença, eu não sei. Solicitar que as mesmas compartilhem a sua composição de gênero total desagregado por setores e níveis hierárquicos. Resumindo, a tua empresa vai ter que ter uma paridade total, vai ter que ter cota em tudo quanto é funcionário, uma coisa totalmente absurda, e tu vai ter que exigir que a outra empresa também mostre a composição interna dele e vai ter que seguir a mesma composição, entendeu? Só vai relacionar a empresa lacradora com a empresa lacradora. A divulgação para fornecedores e fornecedoras da visão de igualdade de gênero da empresa e o compartilhamento de suas políticas e práticas a fim de oferecer conhecimento prático para influenciá-los. Resumindo, a tua empresa tem que beijar o anel do feminismo, seguir a agenda da ONU e ainda tem que fazer o ololô para as outras empresas, tá ligado? O ololô, feminismo. O estabelecimento de critérios que indiquem comprometimento com a promoção da igualdade de gênero como parte do processo de seleção de novas empresas. Novamente, que nem eu falei, tu só vai se relacionar com outra empresa que também é lacradora. Fornecedoras e a responsabilização de funcionários e funcionários envolvidos com as decisões de compra da empresa para seguir indicadores de diversidade de gênero na cadeia de suprimentos. Resumindo, tu como funcionário, tu não vai poder escolher os serviços de uma outra empresa mesmo que essa outra empresa forneça um serviço de melhor qualidade por um preço mais baixo. Tu vai ser obrigado a se relacionar e solicitar os serviços de uma outra empresa lacradora. Não é por nada não, cara. Eu tô achando que isso é ilegal. E detalhe é o seguinte, isso daí tá com carimbinho do governo, carimbinho da ONU. Tem grana pública no meio desse negócio. A criação de parcerias com organizações que possam ajudar a mapear novos fornecedores, novamente, caçar mais empresas lacradoras, empresas de mulheres ou com bons índices de diversidade. Então assim, ó, a empresa ou ela vai ter que pertencer a uma mulher, ou vai ter que ter uma figura ali como diretora, presidente ou CEO mulher, e ainda vai ter que se adaptar toda com os índices internos de diversidade que contribuam para a igualdade de gênero. A capacitação dos profissionais de marketing e negócios em igualdade de gênero, a fim de que a dignidade das mulheres seja respeitada em todas as ações de comunicação, propagandas e nos demais materiais da empresa. Resumindo, por que tu acha que os comerciais começaram a ficar chatos pra cacete nos últimos anos? Feminismo, 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 porque o marketing também tem que ir para aí. Em relação às práticas de marketing, estabelecer alguns critérios para suas ações de comunicação, como inserir no processo de criação questionamentos sobre como o material produzido projeta os papéis sociais e se está reproduzindo estereótipos ou contribuindo para uma visão igualitária entre homens e mulheres. Lacração no marketing, lacração nos comerciais. Criar um canal para registrar reclamações sobre a representação de mulheres. Resumindo, isso é custo. Vai ter que criar mais um serviço, mais um negócio dentro da empresa por causa da mulherada que vai se sentir ofendida e vai reclamar. Sem contar que isso é contra a liberdade de expressão também, né? Sobre a representação de mulheres e meninas no marketing e outros materiais políticos da empresa, a atuar de forma proativa para corrigir possíveis más práticas e garantir que não se repitam. Novamente, cara, é o que eu já me perguntei várias vezes lendo essa cartilha. O que a empresa ganha com isso?
Por que que a empresa vai fazer todo esse negócio? Qual é a recompensa? Não existe. É simplesmente, esse pessoal acha que homem em empresa é um boi de carga. É um escravo sem consciência individual, sabe? Sem interesse próprio. É um boi de carga que simplesmente vai ser um escravo porque simplesmente foda-se. Mulheres. Incluir o monitoramento e avaliação dos objetivos de igualdade de gênero da empresa nos indicadores de desempenho existentes. Fazer benchmarks, procura de modelos, é aquele negócio de pegar das outras empresas que também beijaram o anel do feminismo, como empresas do mesmo setor que atuem nacional ou internacionalmente para estabelecer os parâmetros para as métricas que serão acompanhadas. Tornar-se uma empresa signatária dos princípios de empoderamento das mulheres. Programa da Organização das Nações Unidas, a ONU. Aderir ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal. O governo está no meio disso. Obrigado, PT. Estabelecendo um plano de implementação de indicadores de igualdade de gênero e raça. Utilizar a ferramenta de diagnóstico oferecida pelo Prêmio Webs Brasil, que permite mapear as áreas em que a empresa precisa concentrar esforços para avançar em igualdade de gênero. Resumindo, se tem uma determinada área da empresa que tem mais homem do que mulher, isso é uma coisa natural do mercado, porque se tu vai na universidade dessa área, tem mais homem do que mulher. Pega, por exemplo, a área tecnológica. Tem 5% de mulher. Se tu tem 5% de mulher na área tecnológica, como diabos eles vão querer que uma empresa numa determinada área tenha que ter 50% mulher e 50% homem? Sério, sinceramente, eu acho que o negócio vai ser deixar de ser homem e virar translésbica, entendeu? Não, eu sou uma mulher translésbica, eu não sou mais um homem hétero, entendeu? Porque daí vai ser o único jeito de entrar nessa jogada também e não sofrer discriminação. O negócio é abrir uma empresa e contratar um monte de homem translésbica. Se veste como homem, gosta de fazer sexo com mulher, se sente atraído por mulher, mas internamente se sente uma mulher, tá ligado? Tem que fazer empresa só de translésbica agora, e numa dessas pegar até o carimbinho da ONU. Preencher os indicadores ETOS MM360 para a promoção da equidade de gênero, disponíveis para empresas associadas ao Instituto ETOS de Empresas e Responsabilidade Social e Movimento Mulher 360. Criar uma agenda de discussão ao longo do ano para rever e analisar a evolução dos indicadores de igualdade de gênero estabelecidos. Sinceramente, eu acho que uma empresa ela tem métricas bem mais importantes para ficar acompanhando, né? Isso é um desperdício absurdo de homens-hora. Tornar os indicadores de igualdade de gênero públicos, conhecidos pelos funcionários e pelas funcionárias de diferentes níveis de atuação da empresa e garantir um canal de comunicação aberto para que possam fazer contribuições. Sinceramente, cara, imagina tu tá numa empresa dessas e começa a aparecer esse negócio na empresa. Vai me dizer que não dá vontade de pedir demissão. A White Martins monitora o recrutamento de mulheres medindo o número de currículos recebidos de participantes da última etapa dos processos seletivos e de contratadas. Bayer e Y, KPMG e PwC observam retenção, turnover e performance por gênero. E Monsanto e Unilever, o caráter voluntário ou involuntário das demissões desagregadas por sexo. Então, assim, ó, não é só o percentual de funcionários, assim, toda a parte de contratação, demissão, tudo isso vai ter que ser monitorado. Então o negócio é o seguinte, se a empresa está com uma proporção maior de homens do que de mulheres, agora a gente está precisando de mais vaga. Vão começar a contratar só mulher. Discriminação, cara. Se a empresa está demitindo gente e está demitindo mulher, é aquela coisa. Vão começar a contratar só mulher. E como a gente viu ali, eles exigem que 51% pelo menos da empresa seja LGBT, mulher, negro, babá. Não existe nenhuma garantia que vai ter os 50% do outro lado. Tá entendendo? Eles exigem que assim, 50% da empresa tem que ser mulher. Só que eles não exigem que os outros 50% tem que ser homem. A tua empresa pode estar com 80% mulher, 70%, 75% mulher, pode estar até com 90% mulher. Foda-se! Tá ligado? Simplesmente isso, é tipo, tu é homem, te fode.
A ocupação de posições de liderança por mulheres é monitorada por empresas como a Embrapa, Telefônica Brasil e Vale, e a progressão de carreira por gênero está no radar da Coca-Cola Brasil e da Renault do Brasil. Esta última tem acompanhado a evolução da diversidade nas áreas da empresa ano a ano. De 2011 a 2017, o número de supervisoras e coordenadoras subiu 66%. Cota e ação afirmativa. Basicamente é isso. Algumas empresas como a Embrapa, Pandora, Sabin e Telefônica Brasil têm estabelecido metas para aumentar o retorno de mulheres pós-licença maternidade, licença adoção. Por que tu tá tendo que gastar recurso da tua empresa para isso? Sinceramente, como empreendedor, por que tu teria que fazer isso? A não ser que seja para ganhar um carimbo da ONU e fazer parte do clube Luluzinha de empresas que seguem a cartilha da ONU. As empresas associadas ao Movimento Mulher 360 atualizam anualmente os indicadores Ethos MM360 para a promoção da equidade de gênero, o que permite mensurar a evolução de questões de gênero, raça e promoção da diversidade em diversos âmbitos dentro da empresa, e em relação às outras organizações. Resumindo, Ololô, não é só a tua empresa que tem que se alterar, tu tem que converter as outras. O Grupo Aliança para o Empoderamento da Mulher, apoiado pela professora Regina Mandaloso, que acompanha a evolução anual dos seguintes indicadores desagregados por sexo: percentual de alta performance e alto potencial, percentual de demissões voluntárias e involuntárias por nível hierárquico, percentual na linha de sucessão da liderança e percentual de mulheres entre os 10 maiores salários por nível hierárquico. Resumindo, cota e ação afirmativa. Por que eles estão acompanhando isso? Por que a empresa tem que ter essas métricas? O foco não seria só contratar qual é o profissional, contratar e manter o profissional que é mais capacitado, que contribui mais para a empresa? Não. É simplesmente métrica para fazer os 50%, 50% deles. Que na verdade, que nem eu falei, não é 50%, 50%. É 50%, 51% ou mais. O outro 50% de homem não existe. Participar de programas como o Prêmio WEPS Brasil, o Great Place to Work e o Pro Equidade. Resumindo, tu tem que se converter a todos esses programas também, de gênero e raça. Também incentiva as empresas a medirem os seus resultados e avaliarem a sua atuação para a igualdade de gênero em relação às demais. Quer dizer, não só vai fazer essa rede toda de empresa que está seguindo essa agenda, essa cartilha, mas elas vão fazer comparação entre elas para ver qual que é a empresa mais lacradora, que vai ganhar um troféu joinha da ONU. De acordo com o censo de 2010, as mulheres são atualmente 51% dos universitários do Brasil, que nem eu já falei. As mulheres são a maior parte dos universitários, são quem estão recebendo mais recurso. Por que elas precisam de todo esse auxílio e todo esse tratamento preferencial? Se elas já estão recebendo todo esse auxílio na formação delas. Até quando que elas vão continuar sendo dependentes da sociedade? Sinceramente, quando é que elas vão se tornar adultas? Entretanto, elas representam apenas 2% dos presidentes das 250 maiores empresas brasileiras. Pois então, mulherada, quando é que vocês vão começar a se esforçar? Quando é que vocês vão mudar isso? Por que vocês precisam de He4She? Por que vocês precisam de ajuda? Segundo o levantamento de 2013 da consultoria Bain & Company. Segundo pesquisa da FGV Direito São Paulo, baseadas em dados de mais das 800 empresas de capital aberto do Brasil disponíveis na CVM, 48% das empresas ainda não tem nenhuma mulher no conselho de administração. Que diferença que isso faz? Se ela não é capaz de chegar lá, tu vai querer fazer cota? Tu vai querer forçar a mulher lá em cima? 66,5% das empresas não apresentam sequer uma mulher em posição de diretora executiva. E daí? O número de mulheres no conselho de administração mais diretoria executiva passou de 7,8% em 2003 para 8,8% em 2013. Que diferença que isso faz no mundo? As mulheres são 43% dos empreendedores do Brasil, mas apenas 20% delas têm faturamento mensal superior a 30 mil. Resumindo, é micro empresário e tem outra coisa, tem que ver as áreas de atuação que elas escolhem para atuar. Esse cenário reforça as dificuldades apontadas pelo Índice Global de Empreendedorismo e Desenvolvimento da Dell, que investiga as condições de suporte ao empreendedorismo feminino
de alto impacto pelo mundo. O GEDI apontou que 22 dos 30 países pesquisados em 2014 não tinham condições mínimas de incentivo ao empreendedorismo feminino, como acesso a crédito, networking e capacitação para mulheres. Resumindo, eles querem tratamento preferencial para a mulher na hora de ter acesso a crédito, na hora de fazer redes de empresários e de profissionais e para capacitação de mulheres. Isso é discriminação. As mulheres ainda são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos e daí o Estado não tem que intervir nisso e o Estado garante à mulher a guarda das crianças. Se o cara tá solteiro porque não teve filho ou tá solteiro porque tomou um divórcio e perdeu os filhos, como é que ele vai fazer afazer doméstico se ele não tem casa, não tem família? Um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aquela super instituição que acha que o salário mínimo no Brasil tem que ser R$ 3.000 para a gente virar Venezuela de vez, apontou que a média de dedicação semanal das mulheres a esse tipo de trabalho é de 25 horas semanais contra a média de 10 horas semanais entre os homens. Só que tem um pequeno detalhe, né? Os homens fazem jornada de trabalho mais longa. A mulher trabalha 37 horas, o homem trabalha 45. Já tem uma diferença aí. No Brasil, a média salarial feminina corresponde a 74,5% da média salarial masculina, que nem eu falei em outra estatística. A jornada de trabalho delas é mais baixa e elas escolhem áreas de atuação com menos risco e menos esforço. A quantidade de mulheres na área de saúde é menor que a quantidade de homem. A quantidade de mulher na área tecnológica e na área econômica é menor que a de homem. As mulheres elas vão para as áreas de sociais e humanas. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de 2014, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para as mulheres negras, além da diferença salarial, temos ainda uma maior concentração em ocupações de menor remuneração. Um estudo de 2009 do IPEA apontou que 21% das mulheres negras no Brasil são trabalhadoras domésticas contra 12,5% das mulheres brancas e apenas 22% têm carteira assinada. Aí tu tem que agradecer a PEC das domésticas, né? Que basicamente fez com que um monte de gente demitisse a empregada que tinha dentro de casa. As mulheres são uma grande força para a economia mundial. Não, não são. Representam mais de 40% da mão de obra global, 43% da força de trabalho atuante e mais da metade dos estudantes universitários no mundo. Então, assim, olha o que aí entregaram. Elas são mais da metade dos estudantes universitários do mundo, só que elas não chegam nem ao ponto de ser 50% da força de trabalho ou da mão de obra global. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são dependentes da sociedade, são dependentes da família, do marido ou do namorado. De acordo com o relatório de 2012 do Banco Mundial. De acordo com o relatório de 2015 do McKinsey Global Institute, resolver a desigualdade de gênero em todas as suas dimensões poderia adicionar 12 trilhões ao PIB global em 2025. Mesma coisa que falaram mais atrás em outra imagem. Equivalente à soma das economias da China, Estados Unidos, Apenas no Brasil essa mudança poderia gerar um PIB de 30% maior em 2025, com até 850 bilhões a mais de circulação. Aí é que está o detalhe. É só oneração. É só custo e burocracia para a empresa. E por que eles dizem isso? Porque assim, não, a gente tem que colocar mais dinheiro na mão da mulher. Porque mulher economiza menos. Mulher investe menos. Mulher gasta mais. Tipo, esse é o plano desses caras, tá entendendo? Manter a população toda dependente. E eu não tô falando teoria da conspiração, não, cara. Isso é estatística. Essa desculpa que eles usam é simplesmente porque vai ter mais consumo. Vai ter mais gastança. Se a taxa de natalidade vai ficar boa, a quantidade de casamento vai ficar boa, não importa. Se o tamanho do governo e o gasto público vai crescer, não importa. Se as empresas vão se tornar menos competitivas, também não importa. Agora, eu acho que eu já falei isso, mas assim, o que eu quero passar com isso é que é o seguinte. É discriminação, cara. É discriminação contra o homem.
É discriminação contra branco, é discriminação contra homem. Eu não sei como é que os caras conseguem colocar isso na cara de pau, assim, abertamente, e não tomar um processo. Eu não sei como é que isso não é crime. Tá entendendo? Só que é o que eu disse, não é uma guerra contra só o casamento e contra só a paternidade. Existe essa guerra também. Isso daí é praticamente uma guerra contra o homem. É uma guerra contra a tua capacidade de conseguir arranjar um emprego e se manter. É uma guerra contra a tua capacidade de ter oportunidades de formação, de educação. Basicamente é o seguinte, se tu é um... Eles querem te tornar um cidadão de segunda categoria, um cidadão de segunda classe, com menos direitos. Se tu é um homem de menos de 40 anos, que ainda está atuando no mercado de trabalho, ou está começando a atuar no mercado de trabalho, ainda na universidade, saindo da universidade, o que eu quero deixar claro nesse vídeo é o seguinte: tu tá sendo travada uma guerra contra ti. Tá sendo feita uma discriminação assumida contra ti. E tu não tem que ter a mínima, tu não tem que se sentir nem um pouco obrigado a contribuir com essa sociedade. Sinceramente, tu tem que ser um mercenário e tu tem que cuidar só de si mesmo. Por quê? Aí estão deixando bem claro que não dão a mínima pra ti.